Oi, turma do livro Quem Ama Educa, do Isamitiba, o texto Filho Único. Atualmente, há mais de 7 milhões de filhos únicos no Brasil. A dinâmica interna das famílias brasileiras está mudando bastante. Os pais que trabalham fora já não convivem tanto tempo com o filho. Por isso, no pouco tempo em que estão juntos, querem agradá-lo. Já passam tanto tempo longe e quando estamos juntos ainda vamos ficar pegando no pé dele? Esse é o pensamento de compensação da maioria dos pais. Assim, eles tornam-se muito mais recreativos que educativos. O filho único recebe sozinho tudo, de bom e de mal, o que normalmente seria repartido com os demais irmãos, caso os tivesse. Essa situação se amplifica quando o filho único também é o neto único de 4 avós vivos. Em decorrência disso, muitas dificuldades poderão surgir. Ser super mimado, super dependente, tornar-se o centro das atenções, querer tudo para si, achar que os outros estão ali para servi-lo, só comer porcaria, não ter ritmo para nada, ser incapaz de superar dificuldades sozinho, chorar, gritar, agredir, embirrar quando contrariado, agir por impulso, querer sempre ter razão. Se os pais dispõem de muito dinheiro, vão dar tudo que têm para os filhos? Uma mesada astronômica? Pais adequados são os que os filhos precisam e não o que têm o poder de dar. Pais inadequados costumam dar dinheiro no lugar de diálogo, convivência, acompanhamento do dia a dia. É muito mais fácil dar dinheiro que educar, mas o sorriso de uma criança não se compra. Dois adultos que trabalham para dar tudo a um só filho podem facilmente cair no exagero, atrapalhando a educação da criança. Nada gratifica mais os pais que provocar no filho um sorriso de satisfação. Tem a impressão de estar fazendo o filho feliz. O que um filho deve ter de carinho, brinquedos, dinheiro, de solicitude absoluta dos pais, ou seja, do que for, não deve ser medido pelas possibilidades de atendê-lo, mas por aquilo que o filho necessita, pelo que merece. Nenhuma criança consegue ser feliz atropelada pelos presentes que chegam todos os dias. Ela poderá se tornar uma obesa de brinquedos. Fica estimulada por uma fome de brinquedos nessa idade e mais tarde sentirá fome de outras coisas. Mesmo que um dos pais tenha todo o tempo do mundo, não deve ficar grudado no filho. Para crescer a criança, precisa de algum tempo só dela. Seria muito bom se os pais pudessem favorecer o convívio do filho único com outras crianças, primos, vizinhos ou mesmo amiguinhos da escola ou do clube. Essa convivência favorece uma formação mais saudável. O filho único ele tende a ser mimado, né? A tendência é essa, mimar demais. Porque a ausência dos pais para o trabalho, né? Faz com que eles se sintam culpados. Eu falei isso aqui, eu me sentia culpada de deixar meu filho sozinho, muitas vezes, para trabalhar. Então, quando eu vinha do serviço, eu trazia bala, eu trazia alguns doces, eu trazia brinquedo, uma forma de compensar o tempo que eu fiquei fora, né? Errei nisso aí, né? Eu acho que, apesar que eu também dava minha presença, tem pais que não, que é só a parte material. Eu tive um aluno. Ele tinha 16 anos, o nome dele era Fábio. Ele era da 8ª série da escola Dom Miguel de Cervantes. Até gostaria de ter notícia do Fábio. O Fábio, ele era um menino muito bonito, viçoso. As meninas morriam de amores por ele, aquele amor platônico na época, porque ele não deixava ninguém chegar perto dele, sempre de cara amarrada, mas lindo, marrudo, mas lindo. Ele sentava na última carteira, conforme eu entrava na porta, a minha mesa ficava no final, né? Eu entrava, já era lousa, já era na lateral da lousa, eu ia até o final da lousa e sentava na minha mesa. E ele era aqui, do lado da porta, mas lá no final, na última carteira. Ou seja, ficava completamente oposto de mim, bem longe de mim. E eu de longe eu ficava olhando para o Fábio, eu falava, meu Deus, esse menino deve ter algum problema, porque ele não conversa, ele é muito marrudo, ele é muito fechado. E quando é assim, eu fico preocupada, né? Tanto é que eu tive um marrudo dentro de casa que isso era só preocupação, em razão de ser marrudo, de ser muito fechado, meu filho. Esse menino era muito, mas muito fechado. Aí um dia, né, logo, isso daí foi na década de 80, aí eu chamei ele na minha mesa. Falei, Fábio, quando todo mundo sair, eu quero falar com você. Aí ele, professora, deve ser sobre as faltas, né? Porque ele faltava pra caramba.
Falei assim também. Mas além das faltas, eu quero conversar com você, então espero que você tenha tempo. Você não tá com fome, né? Ele falou, não tô com fome não. Falei, então na hora do recreio, todo mundo vai descer, nós dois vamos ficar aqui na sala. Eu quero conversar com você. Aí dei a minha aula, tudo, quando terminou tudo, ele estava sentado lá, na última carteira, sem sair do lugar. E eu fui até ele, sentei perto dele e falei, Fábio, eu não sou uma pessoa muito próxima, eu não tenho intimidade com você, eu sou só a sua professora que você vê de vez em quando porque você falta muito. Mas você é um bom aluno, você entrega trabalho, você fica preocupado. Toda vez que você falta muito, você vem na minha mesa, você pede trabalho para repor as suas faltas, você é educado, você é um menino muito respeitador. Então eu gosto de você. E eu tô preocupada por isso, por isso e por isso, né? Aí ele, professora, eu vou te contar uma história. Aí ele foi se abrir. Gente do céu. 16 anos, lindo, viçoso, inteligente, educado, respeitador. Mas se fosse tudo o contrário, também eu ia ter dó da mesma forma. Filho único, os pais trabalhavam na área da saúde, um era médico, a mãe era psicóloga ou psiquiatra, não lembro bem. Os dois trabalhando na área clínica, saíam para trabalhar, ficavam 12, 24 horas, às vezes, fora de casa, isso desde que ele era pequeno. Sempre ficou na casa de tia, de avó. Os pais não tinham tempo para brincar, para cuidar. A babá é que cuidou dele a vida toda. Os pais não sabiam o que ele gostava de comer. Os pais não sabiam o gosto dele de desenho, de jogos. Os pais não sabiam. Tinha um filho, mas não tinha, né? Só que é assim, toda vez que o Fábio chegava perto dos pais, para tentar se aproximar, depois que ele ficou um pouco mais de idade, né? Ele falou, enquanto eu era pequeno, para mim tava bom. Eu ia para casa da minha avó, ia para casa da tia, tinha minha babá. Mas eu cresci sem pai e mãe. E depois eu queria eles por perto, professora. E quando eu ia procurar meu pai e minha mãe, a única coisa que eles me davam era dinheiro. Eles falavam que não tinham tempo para estar comigo, mas que era para me comprar um brinquedo legal, um brinquedo novo. Então eu fui crescendo assim. E quando chegou na hora da adolescência, a gente não quer brinquedo. E aí tava um rombo, né, num sentimento, aquele vazio, porque eu não tinha meu pai, minha mãe, sem informação. Eu entrei na pré-adolescência dessa forma. Aí eu chegava perto do pai, o pai me dava dinheiro. Eu chegava perto da mãe, a mãe dava dinheiro, ou então falava que ia me pagar uma estadia. Eu esqueci o nome, que a molecada passa férias. Putz, eu esqueci o nome, gente, mas paga esse lugar, tem monitor e já está incluído hospedagem, comida e divertimento. Então a criançada fica nesse lugar preso por 2 semanas lá. 2 semanas, um mês, o quanto for as férias, né? E os pais iam pagar para ele ficar nesse lugar. Ele falou assim, ali para mim foi o fim da picada, professora. Porque era férias minha, que bateu com as férias dos meus pais, e eles não queriam que eu ficasse por perto. Eles iam me pagar o lugar para eu poder ficar lá, passando minhas férias se divertindo, brincando, comendo, tal, com outras crianças, mas com outras pré-adolescente, adolescente, né, da idade dele, mas num local que eu não conheço ninguém. Eu ia ter que me apresentar lá, e eu queria passar com meu pai e minha mãe, e eles não quiseram ficar comigo. Foi as primeiras férias que eles tiveram junto com a minha, e eles não quiseram ficar comigo. Aí foi a gota, aí estourou. Aí o que eu comecei a fazer? Usar droga. Comecei a beber, a bebida me levou para o cigarro me levou para a maconha me levou para o crack, que naquela época estava pegando feio o crack. E eu sou viciado. Só que eu sou um viciado sem vergonha, professora, porque se eu tiver que parar, eu paro. Mas eu não quero parar. Eu falei, mas por que você não quer parar, menina? Você tá vendo que tá destruindo você então, que é uma coisa que faz mal? Ele falou, agora, nesse momento, não tá me fazendo mal. É um momento que eu uso para poder esquecer que eu não tenho família. E a última do meu pai, a senhora quer saber? Eu falei, fala, o que foi que seu pai fez? Eu tenho 16 anos, professora. Eu tenho uma moto, sabe aquelas motos bem largonas, gente? Eu não sei o nome, mas é uma moto enorme, que o pessoal usa mais para fazer viagens, os motoqueiros, sabe? Uma moto enorme. E eu tenho um carro. Na época, eu acho que era um Gol, se eu não me engano. Era um carro branquinho. Eu cheguei a ver ele dirigir esse carro. Mas eu achei que ele tinha pego emprestado com o pai. Eu falei, é muito normal, infelizmente.
a molecada ficar pegando o carro com o pai, né? Não, o carro era dele. Ou seja, o garoto de 16 anos já tinha uma moto e um carro. E o fato de ter a moto e o carro começou a dar a ele a liberdade de ir para vários lugares e se enturmar com outras pessoas, inclusive barra pesada. Ele começou a dever em boca. Começou a dever para ladrão, começou a ser usado o carro dele para assalto, porque ele estava devendo, e ele tinha dinheiro. Aí ele falou assim, eu fico devendo de propósito, professora. Eu falei, mas por que isso? Porque eu quero que me matem. Mas os caras não querem me matar. Eles querem usar minha moto, eles querem usar meu carro. Quem sabe num assalto desses que eles vão fazer com o meu carro, eu vou morrer. Porque eu vou estar dirigindo, né? Vai ter um tiroteio e eu vou morrer. Aí o meu pai e minha mãe não precisa se preocupar mais comigo. Apesar que eu acho que eles não se preocupam. Gente, vocês sabem o que é 9h30 da noite, numa sexta-feira, escutar isso? Eu não esqueço até hoje. Isso foi em 1995. Não foi a década de 80, foi 95 para 96. Sabe o que é 9h30 da noite, na hora do intervalo noturno? Você vai ter trabalhado o dia inteiro. Você sentar com uma criatura de 16 anos e ele falar que quer morrer. Porque o pai e a mãe não olham na cara dele. Ele queria ter pai e mãe, ele queria ter o aconchego do colo da mãe, ele queria ter a conversa com o pai. E ele não tinha. Os dois não davam essa brecha para ele. Davam dinheiro. Aquilo ali me machucou tanto que eu fui procurar os pais dele. Atarentada do jeito que eu sou, eu fui. Aí eu pergunto para vocês, adiantou? Nada. Os pais frios, materialistas, achando que, já que ele não tá bom, eu vou mandar ele para um psicólogo. Não, mas ele não tá bom graças a vocês, é só vocês ficarem perto do seu filho quer a presença. Não, a gente trabalha para dar conforto para ele. É só essa a resposta que eu escutei. Eu vi que não ia ter jeito. Passou um tempo, o Fábio começou a faltar demais. Aí a diretora me chamou na sala dela, me deu um monte de atestado de aluno que estava faltando por motivo de saúde. Num dos atestados, Fábio. Eu falei, caramba, o que será que aconteceu? Todo mundo era 2, 3 dias, uma semana. O Fábio, sem tempo determinado. Eu falei, o que foi que aconteceu com o Fábio? A diretora não sabia, porque ela não se interessava. Aí eu falei, mas aqui tá sem tempo determinado o atestado, a gente não sabe quando que ele vai voltar, ele sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa com ele, eu não sei. Entregaram, eu tô mandando você assinar, pra você ter ciência de que tá de atestado. Tá bom. Ele tinha uma prima no 3º ano, e eu esqueci o nome da menina, Vanessa, eu acho. Aí eu fui atrás da menina no 3º ano, que eu dava aula pra ela também. Falei, o que tá acontecendo com o Fábio? Que ele tá com um atestado, né, sem tempo determinado. Aí ela falou, ele teve uma overdose, professora. Aí, gente, eu chorei feito gente grande. Aí a professora chora até hoje. Se deixar, eu choro. Porque cai nas costas da gente enquanto professor aquela angústia, aquela ansiedade de ver o aluno bem. E quando chega uma carta dessa falando que o aluno, né, quase morreu, e sabendo a razão, a gente se sente culpado também, porque tá na minha mão e eu não consegui evitar que acontecesse isso com um garoto. É a escolha dele, muitos vão falar isso, e é. Mas eu, enquanto professora, me sentia culpada, caramba. Ele estava comigo, eu podia evitar isso, eu podia ter dado o carinho que ele está querendo da mãe, sei lá, alguma coisa eu podia ter feito. É isso. O professor, quando ele é comprometido, ele vai se culpar. E é normal. E tá tudo bem. O duro é quando a gente não tá nem aí. Que a gente é frio, né? Como os pais desse garoto foram frios. Então, a resposta que esses pais deram tá ali, né? O fato do garoto tentar se matar. Porque a overdose nada mais é do que a tentativa de suicídio, né? O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Era um garoto de 16 anos, era um garoto que tinha uma família, com dinheiro no bolso, era um garoto que tinha um carro, que tinha uma moto, que tinha escola, que era bonito, mas ele não teve o verdadeiro
amor, que a gente não compra, que a gente não encontra no shopping, que não está na agência de carro, que não está na agência de viagem, que está dentro de nós e que nós temos que oferecer aos nossos filhos e alunos. É só isso que a molecada quer. Amor. Tem aqueles que você oferta e não sabe receber. Ele vai interpretar da forma que ele quer, ele vai achar que o amor tem que ser aquele amor conivente, que passa a mão na cabeça o tempo todo, e você não faz isso, ele se revolta contra você. Mas porque você falou não, mais não do que sim, e ele se revolta. Porque você orientou, porque você pegou no pé, ele se revolta. Aí, nesses casos, eu acho que é muito mais a escolha do cara do que a oferta do pai, da mãe e do professor. Agora, o pai, a mãe e o professor se eximir da sua obrigação, da sua missão, em relação para não ter problema com o aluno, para não ter problema com o filho, e falar tudo pode, tudo pode, tudo pode, você quer, eu tô te dando, tô te dando, aí esse daí a culpa maior não é da criança, do adolescente, é de quem não está sabendo orientar. Então, a gente tem casos e casos de filho único. Tem aqueles que são mimados demais e que vai dar problema porque é mimado demais. E tem o filho único, como a vida hoje é toda corrida, as pessoas saem para trabalhar, o filho único fica na mão de terceiros. E cadê a obrigação dos pais? Cadê o carinho dos pais, o amor dos pais? Esse filho vai se perder também, né? Então, ter um filho só, a gente acha que vai ser menos problema, não é isso? E não é. É como se tivesse 10, porque você vai ter que dar atenção para ele também, até mais do que se ele tivesse outros irmãos, porque com os irmãos, pelo menos tá ali, em família, brinca, briga, né? Cresce junto. Mas ele sozinho, como que ele cresce? Como é que ele se fortalece? Como é que ele processa todo o crescimento dele, as mudanças de corpo, as mudanças de gosto? Ele não tem com quem desabafar, é pai e mãe. Precisa daquela atenção. Atenção. Não de ter que fazer tudo por ele. Não de ter que dar tudo para ele. Mas a atenção é necessária. Porque ele não tem com quem trocar essas ideias. Eu levava meu filho para shopping. Chegava o final de semana, ele foi criado praticamente dentro de shopping. Chegava o final de semana, eu carregava ele. O shopping da Penha ou o shopping do Tatuapé. Tinha praça lá de eventos, eu colocava ele no meio da molecada lá, vai brincar. Ele brincava um pouco às 4 horas da escola e brincava no final de semana dentro do shopping, porque não tinha outra criança para brincar. Na rua, a molecada que fica na rua, só Deus na causa. É palavrão e fala um monte de besteira, eu não ia querer isso. Talvez errei também, né? Porque tem que dar um pouquinho disso. Eu não dei. A nossa época, né, que a gente brincava de carrinho de rolemã, brincava com o taco, brincava de pega-pega, esconde-esconde, eram brincadeiras saudáveis e sem malícia. Agora, a molecada de hoje, quando vai pra rua, eles estão fazendo cada presepada que até Deus duvida. É menino pegando menino. Aqui mesmo, onde eu moro, cansei de ver, de saber dessas situações de moleque que ia pra construção, né, abandonada e um catava o outro lá dentro, em vez de ficar brincando de esconde-esconde. Então eu morria de medo de colocar meu filho no meio desses garotos. Deus livre e guarde, aconteceu alguma coisa com meu filho. Talvez eu tenha errado, devia ter deixado brincar um pouco pelo menos, né? Mas eu nunca deixei ficar brincando na rua. Deixava vir alguns coleguinhas aqui, ou então alunos meus vinham em casa para brincar com ele em casa, ou levava para shopping para brincar com as crianças de shopping. Porque as crianças de shopping não é que são santas, mas elas também são isoladas. Crianças que brincam em shopping são crianças isoladas. São crianças que se soltar na rua não sabem brincar. Então, era uma forma que eu tinha de não deixar ele sozinho, totalmente sozinho, né? E os momentos comigo, brincando comigo, de videogame, de bolinha de gude, bolinha de água e sabão. Eu tinha que ficar inventando algumas coisas dentro de casa, porque na rua realmente não era um lugar apropriado. Pelo menos aonde nós estamos aqui, não. Mas é isso. A criança sozinha, filho único, ela vai dar alguns problemas, sim. Não pense que é mais fácil porque é um só, não. Trabalho é o mesmo, gente. Se tiver 1 ou 10, tanto vale isso para os pais, como vale isso para os professores, né?
Não tem que tratar um filho único na sala de aula diferente daquele que tem 10 irmãos. Trata todo mundo por igual. Eu vou bater isso até o final do livro. O tratamento com alunos é sempre igual. Não importa quem seja, se é gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, amarelo, não interessa. Se é filho único, filho com 10, não interessa. Você vai tratar o seu aluno por igual. Porque se você mimar demais um e deixar de mimar o outro, você der carinho demais para um e não der para o outro, se você exigir demais de um e não exigir do outro, você está sendo aí, né, conivente com situações que no futuro vão trazer problemas para essas crianças. Então, tem que ter seriedade naquilo que faz, tem que ter ética, né? O professor tem que tratar os alunos por igual, independente de que situação. Eu fui trabalhar em colégio particular, eu não volto mais em colégio particular, apesar que dizem que a gente não pode falar dessa água, eu não vou beber, né? Mas eu, pelo meu gosto, eu não volto mais em colégio particular. Sou aposentada e, se Deus permitir, vou morrer assim, né? Não preciso mais voltar para a sala de aula, mas a sala de aula do particular, por que que eu não quero nem pintada a ouro? Porque lá tá cheio de moleque, meninas, né? Que são filhos únicos e que é difícil o tratamento, porque são extremamente mimados e estão numa escola que paga em dinheiro, né? Porque o setor público paga também através de impostos, mas eles não conseguem perceber isso, né? Agora, particular, não. O pai tá lá batendo carteirinha todo mês, pagando um valor altíssimo. Que hoje em dia, escola particular está quase o valor de uma faculdade. Aí o pai vai lá para pagar, ele exige mundos e fundos do professor, né? Você tem principalmente que paparicar a criança. E eu não faço isso. Eu não paparico criança. Eu beijo, abraço, sou carinhosa, mas depois da disciplina. Primeiro obrigação, depois diversão. E aí na escola particular eu não combinei muito não. Teve um aluno uma vez que ele pegou e falou para mim assim, falei, você não vai fazer o trabalho? Eu não. Mas por que você não vai fazer o trabalho? Porque fazendo ou não fazendo eu vou passar do mesmo jeito, sou eu que pago o teu salário. Ou seja, a arrogância daquela criatura já estava tão alta, com 11 anos de idade, por que será? Da onde que estava vindo aquela arrogância? É isso que acontece com o filho único que acha que pode tudo, entenderam? É perigoso. Então, a gente tem que dar na medida certa. E a medida certa não tem receita. É a gente que vai percebendo aí o que pode, o que não pode, quando não pode. É observar, é ser atento, como a gente viu os passos que o Isamitiba falou lá atrás, né? É observar, é conversar, é ouvir, é perceber o que está acontecendo com a criaturinha, planejar as mudanças e transformar. Tá bom? Amanhã a gente vai ver crianças hiperativas. Sinceramente, hiperativa para mim é aquela mal educada. Porque o hiperativo, doença, né, síndrome, é raro acontecer. A grande parte hoje que se fala que a criança é hiperativa já é uma criança mal educada. Mas vamos ver o que o texto amanhã reserva pra gente. Hoje fica nessa. Criança, filho único, dá o mesmo trabalho que qualquer outra criança que esteja no meio de 10 irmãos. A atenção, o carinho, o respeito, a orientação tem que ser muito séria, né? Equilibrada. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não deve dar tudo o que ele quer, mas também tem que tomar cuidado aí com a insensibilidade dos pais em relação à criança, que às vezes a gente, vai para lá, não quero conversar agora, que nem a Patrícia já fez, né? E aquilo ali agrava com o passar do tempo e a gente nem percebe, tá bom? Vamos lá, prestar atenção aí na molecadinha.